verdade, eu já dei as boas-vindas, mas vou dar novamente essas boas-vindas, porque tem que ser, né? A gente vai atrasar aí um pouquinho, estamos começando ali 8h30, e vamos começar orando, né? Pai, bendizemos e exaltamos o teu santo nome nessa noite. E te glorificamos por tudo, tudo mesmo. Por essa tecnologia, porque ela prova o quão falha ela é também. E por nós, que aqui estamos para aprender, Senhor, acerca da Tua palavra. Edifica-nos nessa palavra, porque nada impediu que os Teus servos viessem e aqueles que querem ouvir e querem aprender permanecessem online. Nós te agradecemos por isso. E muito obrigado, Senhor. Agora nos conduza. Usa a Tua palavra para a edificação da Tua igreja, porque para isso é que ela foi escrita. Amém. Aleluia. Enquanto isso, eu vou pôr aqui para... Combinei de gravar o áudio. Dê ruim, pelo menos o áudio aqui pertinho, eu também vou ter, depois eu mando isso aí. Então, vamos voltar aqui e recapitular. Semana passada, de que nós falamos? A grande obra de Jesus. É isso que Efésios está tratando, é disso que Paulo está falando. O que Jesus fez, o grande plano que Deus tinha de fazer convergir todas as coisas em Cristo. E com isso, ele usou o seu povo e depois ele alcançou os gentios, pegou esses dois povos e uniu. Uniu aonde? Aqui, na igreja. E agora, Paulo vai mostrar para a gente o seguinte, olha, já que vocês são unidos, já que vocês são uma nova criatura, são uma nação santa agora, que não mais se identifica com um espaço territorial, não se trata mais de Israel, não se trata de Brasil, não se trata de Estados Unidos, não se trata de China, se trata de um povo redimido pelo sangue de Cristo. É disso que Paulo está falando. E ele diz, então, já que vocês são essas pessoas, vocês agora precisam viver de maneira diferente. Vocês precisam fazer a manutenção dessa unidade que foi provocada pelo próprio Deus. E eu até esqueci aqui, com tantas emoções, quero mandar um beijo aí para o pai do Ramone, que esteve aqui na igreja, e disse assim, eu sempre estou assistindo lá as mensagens. Deus te abençoe, meu irmão. Quais esses destaques que a gente vai ver hoje? Importância de manter a unidade, né? Os versos 1 a 6 do capítulo 4. A utilização dos dons para o alcance da unidade e da maturidade, dos versos 7 a 16. E vamos ver como manter a unidade do Espírito na comunidade, capítulo 4, verso 17, até o 5, verso 20. E também como isso se desenvolve dentro do nosso lar. É o capítulo 5, 21, até 6, verso 9. Paulo inicia essa carta muito semelhante ao que ele faz em Romanos. Lembra que Romanos, quem não assistiu ainda, a gente tem essa aula aí na playlist do Novo Testamento. Lá em Romanos, depois que ele explica todo o plano de Deus, e ele faz aquela doxologia, que é aquele hino de louvor, ó, com profundidade das riquezas, ele fica extasiado, ele entra especificamente em como a igreja deve se comportar também. E aí, inclusive, a gente tem ali o tema, Romanos 12, 2. Ele começa, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E aqui não é diferente. Ele, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, capítulo 4, e o verso 1, que vivam, ou em algumas versões, andem de maneira digna da vocação que receberam. Então, esse versículo aqui, irmãos, é o que vai, a gente pode dizer assim, ele vai pavimentar esse caminho, ele vai dar um norte para a gente, ele vai estabelecer o cenário para tudo que a gente vai ler aqui à frente. E aí o verso 2, ele vai dizer para a gente o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A gente não pode esquecer, quando a gente estiver lendo essa carta,
que Paulo está falando desse contexto de unidade do corpo. Paulo está falando de judeus que agora estão junto com gentios, pessoas totalmente diferentes desse povo aqui, mas agora está junto. E se estamos juntos, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai caminhar? Aí ele diz, aprendendo com o mestre. Lembra quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. E Paulo está dizendo, é assim que a igreja vai ter que caminhar. E por que ele usa o termo paciente e suporte? Suportar aqui, as pessoas têm uma noção muito errada na nossa língua aqui portuguesa de suportar é isso aqui. Ó, isso aqui está suportando o celular, está suportando o tablet. Né? Não é isso. O suporte, aliás, o suporte seria nesse sentido, sim, é de você pegar o seu irmão e suportar ele, carregar ele, ajudá-lo. Por quê? Porque agora vocês imaginam, tentem pensar uma conversa entre um judeu ortodoxo e um gentio. O gentio que não entende bulufas do porquê que o judeu pratica determinadas coisas, acha aquilo estranho, e o judeu que olha para aquele cara e diz, esse cara não pode, em hipótese alguma, servir ao mesmo Deus que eu. Na cabeça deles é uma coisa totalmente antagônica, é uma coisa que não é água e óleo. Mas agora esse judeu tem que suportar, e esse gentio tem que suportar o judeu. Por quê? Porque agora eles precisam fazer tudo para a glória de Deus. Isso não é diferente aqui, no nosso contexto. A gente recebe e a gente chega, olha, com a cabeça muito diferente. A gente traz a herança do pai, a herança da mãe, a herança da avó, a herança da sua comunidade, a herança da sua cidade, que temos pessoas que vêm de outras cidades, e quando elas vêm, elas trazem, poxa, mas lá a gente não faz assim. E aí o outro diz, aqui a gente também não faz assim. Mas o que o Cristo faz não existe mais isso, negócio de outra cidade, ou de outra fala, ou de outra cultura. Aqui, vocês são um só corpo. E aí é que começa a criar uma cabeça diferente em Cristo. Em Cristo, nós precisamos nos moldar. Nós não nos moldamos à nossa cultura, nós nos moldamos à palavra. E a palavra nos faz formar cultura. Isso é um assunto importante para a gente. A gente tem a tendência de se moldar à cultura quando a Bíblia diz, sim, mas vocês deveriam influenciar essa cultura e mudá-la. Não é possível um censo dizer que há não sei quantos por cento, quase muito mais da metade de cristianismo, e a gente tem um Brasil como está. É impossível, a conta não fecha. Não fecha. Se em cada 2 de 3 são cristãos, não é possível que um consiga fazer tanta coisa ruim. Não é possível. Mas eu ainda não vou entrar nessa esfera, não. Olha o verso 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem é que cria essa unidade? É o Espírito Santo. Isso não é uma obra humana, isso é uma obra do Espírito Santo. E por quê? Aí o verso 4, ele vai responder, a um só corpo. E foi até o que o pastor Joel, fazendo aqui a explanação na pregação dele sobre unidade, e embora ele falava muito mais voltado para PIB de Vargem Grande, aqui Paulo não está falando de uma denominação. Paulo está falando da Igreja Universal. E que Igreja Universal? É a igreja que não tem um rótulo. Não tem batista, assembleia, metodista, graça, universal, Deus é amor. Não existe isso. Quando você lê a Bíblia, não há nenhuma placa. A Bíblia fala sobre crentes em Cristo Jesus, aonde quer que eles estejam.
E não envolve nenhum tipo de rótulo. Mas isso não anula o que o pastor estava dizendo. Por quê? Porque nós somos um grupo, uma congregação inserida nesse corpo gigante. E como uma congregação inserida nesse corpo gigante, aqui nesse lugar, cada um deve desempenhar o seu papel. Olha hoje o que a gente passou. Imagina se vários que aqui estão tivessem essa habilidade de chegar ali, não, deixa comigo, não vai ter problema de som, não vai ter problema de vídeo. Por quê? Porque todo mundo se interessa por isso. Mas, infelizmente, boa parte de nós, infelizmente, são consumidores da fé. O que são os consumidores da fé? Pessoas que entram por aquela porta, sentam nesse banco, querem usufruir de tudo, querem uma boa palavra, criticam se a água não estava muito boa, se o ar estava ruim demais, olha, estava muito frio, ou então estava muito quente, essa cadeira não é nada confortável, o banco, então, deveria ser uma poltroninha tipo Cinemark, mas esse não é o objetivo. Todos devem participar, todos devem desejar que o corpo cresça, e é sobre isso essa aula. A aula é sobre isso. Então, como somos um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só, e aí Paulo diz, e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E, novamente, Paulo coloca aqui o ensino trinitário, um só Espírito Santo, um só Senhor, ele está fazendo uma referência a Cristo, e um só Deus e Pai. E ele também está mostrando o seguinte, uma confissão da transcendência de Deus, da soberania de Deus e da onipresença desse Deus, tudo aqui nesse versículo. Por isso que Efésios, depois de Romanos, é uma das cartas mais densas do ponto de vista teológico para se estudar. Aqui a gente realmente está fazendo um passar por cima, porque eu e o Ronaldo estamos tendo uma aula também, nós também estudamos, tá, gente? A gente estuda para estar aqui, para tentar trazer o melhor para cada um de vocês, que a gente entende que é esse o chamado. E a gente teve 4h30 só de Efésios. Mas tinham algumas perguntas, e ele também lá está passando por cima. Por quê? Porque quando a gente vai capítulo a capítulo, versículo a versículo, ampliando isso, gente, a coisa é muito além. Aí o verso 7, ele diz, e a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Que graça é essa? Graça é o favor imerecido. Paulo agora vai inserir o seguinte, quais são as ferramentas que a gente tem para manter essa unidade? Como a gente consegue manter essa unidade? Não é, quando eu falo aqui, a gente está estudando, alguém pode achar assim, está vendo? Olha, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer lá o seminário, porque senão a gente não consegue entender, porque essas coisas são muito difíceis. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, você precisa dedicar a sua vida estudando o texto sagrado. Todo dia você abre a sua Bíblia e faça isso de modo sistemático. Você faz o seu devocional. O que é um devocional? Sei lá, esse mês eu vou ler Provérbios, um livro de sabedoria, e eu quero ficar ali. E aí você lê o capítulo 1º, 2º, não fica salteando. Por quê? Porque isso não cria uma coerência. É complicado. Hoje você abriu Ezequiel, aí leu o capítulo 1 de Ezequiel, amanhã você abre Joel, capítulo 2, no outro dia você abre Gênesis, no outro dia, assim, é esquisito, no mínimo estranho. Então a gente orienta, faça a sua leitura sistemática, entenda a história como um todo, tente olhar de cima. Observe que aqui, quando a gente está lendo, eu vou mostrando a vocês um ponto, vou mostrando outro ponto, eu vou para um livro, eu mostro outro livro que está conectado a esse. Por exemplo, aqui, a cada um de nós foi concedida a graça, que é o favor imerecido, conforme a medida repartida. Onde ele fala isso? Romanos 12, 6. Romanos 12, verso 6, olha o que ele diz.
temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, o use na medida da proporção da sua fé. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o verso 7 está replicando o capítulo 12 de Romanos. Isso está conectado. Verso 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Toda vez que eu lia isso, eu falava, como é que é isso? Eu ficava assim. Isso é o Salmo 68 que Paulo está pegando. Verso 18. Lembra que semana passada eu não sabia que Deus faz com que o solitário viva em família? E aqui os universitários aqui levantaram a plaquinha 68, 6 e 7. Então, no mesmo salmo, Paulo está indo lá, que é um salmo que Davi escreve, onde ele descreve Deus como um rei triunfante, que triunfou sobre os seus inimigos. É isso que a gente tem que prestar atenção. Paulo aqui em Efésios, ele está dizendo, pois é, aquele salmo aponta para esse Cristo, porque esse Cristo é o rei triunfante. Ele triunfou sobre os seus inimigos, e ele descreve tudo isso do capítulo 1 ao capítulo 3, falando que Cristo enche todas as coisas. Por quê? Porque ele ganhou, venceu a morte, venceu todas as coisas, está à direita do Pai, e ele é a plenitude de tudo. E lá nesse salmo diz assim, quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. E aí Paulo diz, o que significa que ele subiu? Aí voltando aqui para Efésios 4, agora verso 9, senão também que descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Vale a pena ressaltar aqui para vocês, que lá naquela época, eu não vou nem assim entrar em tantos detalhes, mas eu vou tentar ser o mais simples possível, tinha uma ideia de plenitude, mas era um conceito gnóstico. O que eles pensavam? Olha, para você acessar o conhecimento, meio que a salvação, você tem que acessar o mais alto, onde as potestades estão, ou a divindade está. Mas isso era via conhecimento. Por isso que o tempo todo Paulo fala sobre encher, porque para eles era importante. Então, Paulo está dizendo, quem encheu todas as coisas não são divindades. Quem enche todas as coisas é Jesus Cristo. Por isso que vocês vão ver plenitude o tempo todo dos tempos. Vou deixar isso para o Ronaldo falar melhor sobre o pleuroma na próxima aula, porque o Ronaldo mata no peito isso aí, dá de letra e vai embora. Isso não tem nada a ver com futebol, viu? Vocês aí que já ficaram assanhados aí na mente de vocês. Agora, o verso 10, quando fala que ele desceu e que encheu, também faz uma referência a Jeremias. Olha Jeremias, capítulo 23, verso 24. Por acaso, alguém pode esconder-se em esconderijos que eu não possa ver? Declara o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Consegue entender as conexões que vão tendo? Da onde Paulo tira as coisas que ele coloca aqui no texto? E aí, ele, como iniciou isso aqui no verso 7, ele agora vai dizer, e ele, quem? O Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como eu não vou ter tempo, eu não vou explicar ponto a ponto, a gente ainda vai ter uma outra aula, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aqui ele está falando agora de um dom ofício. São líderes, são pessoas que estão de frente nessas igrejas,
com a incumbência de ensinar cada um de nós. Para quê? Olha o verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Mas para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Sim, mas com qual propósito? Aí o verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, olha de novo a palavra aqui, a plenitude de Cristo. Mas por que isso? Qual é o propósito? Aí o 14 ele explica, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aí Paulo começa a explicar o seguinte, olha, esses homens aqui, esses líderes que Deus colocou sobre a igreja dele, têm o objetivo de orientar e ensinar esses crentes. É por isso que nós que viemos de fora e trouxemos as nossas heranças e bagagens junto, quando a gente chega aqui, por mais amor que se tenha, você vai ouvir o texto sagrado como ele é, e deve ouvir. Para quê? Para que isso vá moldando a sua vida. A gente costuma dizer, para que Deus comece a limpar essa ovelha, que está cheia de carrapicho, que está cheia de manias, que acha, não, eu penso que é assim, aí o texto vem, mas não é assim. É assado. Mas eu quero fazer dessa forma. E o texto diz, não, mas não é dessa forma. É da forma de Deus. Nunca se esqueçam, quando Deus deu a lei a Moisés, vão lá em Êxodo, comecem a ler, prestem atenção numa frase que se repete o tempo todo, quando Deus está mandando ele escrever sobre o tabernáculo. Faça tudo conforme te foi mostrado. O Moisés não podia ter uma boa ideia. Poxa, espera aí. Deus mandou colocar isso aqui, mas eu não acho que isso vai ficar legal. Eu acho que se eu tirar isso daqui e botar aqui, aí vai ficar perfeito. E Deus falou, faça tudo conforme eu te mostrei. Então não dá para mexer em algumas coisas, porque Deus assim as determinou. E como Ele assim as determinou, somos nós que nos enquadramos aquilo que Ele quer. Não se esqueçam que quando a gente está lendo cartas e a gente está lendo o Evangelho, por que a gente está lendo? Porque Paulo está escrevendo algumas vezes para incentivo, como é essa carta, para incentivo, para encorajamento. As pessoas estão com medo. As pessoas receberam a Cristo, mas têm medo das mandingas, têm medo dos espíritos que estão lá nas regiões celestiais, têm medo do culto do Dionísio, do imperador. E Paulo está incentivando, não, Cristo é acima de tudo isso, de todo principado e potestade. Ora, ele precisa corrigir a igreja nos seus desvios doutrinários, como aos Gálatas. Que coisa é essa? Vocês começaram a correr bem e agora vocês estão querendo voltar atrás e se circuncidar e guardar dias e sábados para poder garantir o céu. Então, ele agora está corrigindo. Ele também está corrigindo a igreja de Coríntios. Que negócio é esse? Que entre vocês estão indo diante de um magistrado para poder condenar um irmão, acionando o irmão judicialmente. Isso não tem nada a ver com as coisas de hoje em dia, mas embora tem coisas bem parecidas. E ele diz, entre vocês não tem ninguém sábio nem espiritual? Que negócio é esse de vocês ficarem no culto, todo mundo falando em palavras que ninguém consegue entender nada, e com isso vocês se acham muito espirituais e ninguém entende nada nesse culto? Ele está corrigindo. Toda vez que a gente toma ceia aqui, a gente fala, na noite que o Senhor, tal, mas ele começa dizendo, sabe o quê? Nisso, porém, não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para o bem, vocês se reúnem para a condenação. Nunca leram? Volta lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é assim que ele começa.
Por que então está sendo escrito? Correção. As pessoas estão saindo fora daquilo que Deus havia estabelecido para elas. É para isso que a gente estuda a palavra. Porque a gente também vem com as nossas ideias, nossos pensamentos. E Paulo está dizendo, muitos de vocês vão ficar como crianças. Ouvem, mas não cria maturidade. E com isso, chega uma novidade no mercado da fé. Que tem, não pensem que não tem. Toda hora tem. O cara, poxa, tem um sujeito aí, que se diz aí até pastor, que é desses coach motivacionais, e o cara morreu, que seguia ele loucamente. Morreu mesmo, e não foi espiritualmente. Alguns estão muito mortos espiritualmente. Mas por que isso aconteceu? São pessoas que não conseguem mais olhar para o texto, porque eles nem querem. A maioria, sendo muito honesto com vocês, irmãos, só leem Bíblia quando vem aqui. Entrou aqui, ele lê. Chegou em casa, pum, acabou. Ou então, arrasta para cima, não é assim? É ou não é? Estou mentindo? Pelo menos é o que eu escuto. O pessoal me fala comigo como é que funciona. Aqui é o seguinte, crianças, quando Paulo fala aqui, é um contraste com maturidade. A imaturidade vai conduzir a gente à instabilidade. E a gente vai ficar suscetível a qualquer falso ensino. Olha só, Efésios mesmo. Olha aqui. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Capítulo 1, o verso 3 a 4. Olha o que está escrito. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Olha a carta que a gente está lendo. Para quê? Para ordenar a certas pessoas que não ensine doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que mais causam controvérsia em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Está aqui. Como é que a gente lê Bíblia? Assim. A gente está lendo Efésios, mas a gente está vendo o que Paulo está escrevendo a Timóteo sobre o povo de Éfeso. É essa galera aqui que a gente está lendo. E aí, a gente viu lá na segunda aula daqui para trás, que foi a introdução, a gente viu o quê? Quando Paulo se ajoelha com aquele povo para orar, eu sei que vão surgir pessoas, lobos vorazes, querendo pegar essas ovelhas, e dentre vocês mesmo. Eu me lembro disso. Está lá em Atos, capítulo 20. Então, a Bíblia, ela está toda amarrada. É por isso que a gente está aprendendo. E aí Paulo diz, mas então, Paulo, de tudo isso que você está dizendo assim, e como que a gente faz? Ele diz, antes, ao invés de vocês serem levados de um lado por outro, por essas maluquices, mercado gospel doido que aparece aí, uns caras inventando coisas malucas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 1:13. Olha o que está escrito. Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. É preciso recorrer à palavra da verdade. Ela está aqui. E, sério, tem textos que são complexos e difíceis, sim. Eu não vou dizer que não. Mas o grosso do texto, gente, é fácil. É fácil de ser compreendido. E aí Paulo vai dizer, se vocês seguirem essa verdade em amor, a gente vai precisar entender o verso 16 que diz, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, para que nós temos dons? Para que o dom está sobre a sua vida? Para que toda a igreja seja edificada. Então, unidade não é uniformidade. Todo mundo amanhã tem que estar de camisa verde, ok? Porque isso é ser cristão. Não, não é isso. Todo mundo aqui tem que comer feijão preto, tem que comer maxixe com jiló quiabo junto.
Poxa, ninguém teve objeção, o povo gosta, machista. Teve gente lá levantando, é maluco. Para qual? Machista, para quiabo, giló ou os três juntos? Os três juntos, eu gosto de quiabo. Não, de giló. Quiabo e machista eu não curto, não. Mas Deus nos chama para unidade, não é uma uniformidade. Tem diferença. Uniformidade é isso, é querer que tudo seja igual. Mas e unidade? A unidade de Deus, ela está presente pelo Espírito em pessoas diversas. É por isso que um canta, o outro toca bateria, o outro mexe lá na mesa, o outro trabalha com vídeo, o outro está aqui, o outro, não, eu não estou nessa aqui, eu ajudo lá na rua, levanto a bandeira, o outro fala, não, eu não faço nada disso, mas, poxa, de vez em quando eu estou aqui porque eu quero dar um auxílio na questão da eletricidade, que eu sei mexer com isso, o outro diz, eu não posso, mas de vez em quando eu venho, eu vou ajudar com a pintura, enfim, tem tudo para fazer aqui dentro. Mas, no final, como um corpo grande, entendendo isso, seus dons e talentos são para ser usados para a glória de Deus na sociedade. Porque o grande problema da igreja é achar que ele só pode ser corpo aqui, e não é isso. Você é um corpo, você é luz do Senhor. Pensem como Jesus. Está num casamento. Tinha uma placa lá, todo mundo confia em Jesus. Tinha isso lá? Caná da Galileia. Não, acabou o vinho. Jesus, aquilo era um caos, uma vergonha para aquela família. E Jesus, a mãe, e aí, vai fazer nada? Mulher, o que eu tenho a ver com você e tal? Aquele versículo onde eu li, falei, cara, que grosso. Mas não era. Ele só estava dizendo, olha, não é chegada a minha hora, eu não vim para isso ainda. Mas no final, ele executa o milagre. Já pensaram nisso? Ele não perguntou quem era o cara, como é que ele é, se ele pensa como eu, se ele anda como eu, se ele vai no mesmo lugar que eu, se ele lê a Bíblia que eu leio. Depois pesquisem aí na internet aí um vídeo, é até engraçado que o pessoal botou que é da Igreja Batista. E assim, a mulher vem e encontra um cara querendo pular, se matar. E aí ela diz, não faça. Está em inglês esse vídeo, é muito legal. Não faça isso. Aí, por que você vai fazer isso? E ali começa um diálogo. E ele diz, eu estou cansado da vida e tal. Mas não faça isso. E você é da onde? Aí eles vão vendo ponto de convergências. Assim, eu moro... eu vou usar a gente aqui, né? Eu moro em Vargem Grande. Ela, eu também. Você mora em Vargem Grande? Poxa, que legal. Eu congrego lá na PIB. Ela, eu também. Aí, da PIB, que não sei o quê. E aquilo vai crescendo. Aí, ela começa a dizer assim, e você é pentecostal ou você é tradicional? Aí, um exemplo, tá, gente? Aí ele diz assim, eu sou tradicional. Ela, empurra ele. Cara, quando eu vi aquilo, a unidade vai até o momento em que o sujeito é um pouquinho diferente de mim. Dali para lá, isso aí é do capiroto, filho do cão. Mas Paulo está dizendo, não é isso que a gente está falando. A Bíblia não está falando sobre isso. Por isso que eu gosto quando eu estou no meu ambiente de trabalho. Porque eu conheço, assim, tudo que é tipo de crente, tá? Tem crente que eu falo assim, será mesmo? Porque o que sai da boca, eu falo, Senhor, nem um incrédulo às vezes solta aquilo, tudo que sai daquela boca. A gente vai falar isso mais à frente. Mas tem outros, não, que você vê a seriedade. E sabe o que a gente não se pergunta nunca? Às vezes pergunta assim, mas eu não gosto dessa pergunta. De qual igreja você é? Eu falo, da mesma que a sua. Aquela que o Cordeiro comprou com o sangue dele. Eu sou dessa igreja, não sei vocês. E quando eu saio aí fora, se vocês pegarem vídeo para ver, eu sempre digo, estou servindo ao corpo de Cristo na PIB de Vargem Grande. E é o que eu estou fazendo aqui, servindo ao corpo de Cristo. Ao corpo. Não importa se você está na Assembleia ou sei lá onde você está. Você é meu irmão. Vamos derrubar essas barreiras.
E eu estou gostando muito que o pastor fizeram uma reunião de pastores. Isso já é, para mim, uma bênção. Isso é uma quebra de barreiras. Por quê? Porque a igreja não é dos pastores, é de Jesus. E se houver essa unidade... mas e as barreiras teológicas? Se houver uma unidade, as barreiras caem por terra. Porque essas barreiras teológicas, às vezes, não são teológicas, são só de costumes. Eu acredito que tem que tomar ceia só no primeiro domingo do mês. Porque lá na minha igreja tem que tomar ceia todo dia. E o que tem isso? Isso não muda em nada. Isso não acrescenta em nada, nem diminui a minha fé. A gente tem, a verdade está ali. Nós tomamos ceia juntos. Agora, no capítulo, a partir do verso 17, aí sim que ele pega pesado. Ele diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios. Gente, ele está falando com gentio. A maioria dessa igreja é gentílica. Então, ele está falando com os gentios. Olha, vocês não podem mais viver como vocês viviam anteriormente. Como? Vivem na futilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que estão. Agora, por que eles estão? Devido ao endurecimento dos seus corações. A gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 17. Desce direto, que você vai, arrasta para baixo, que você vai lendo e vai ver se você está usando um tablet ou se não, você folheia para a direita a sua Bíblia, que você vai ler isso aí. O que aconteceu com essa gente? Verso 19, perderam a sensibilidade, se entregaram à depravação e, com isso, cometeram com avidez toda espécie de impureza. Aí ele fala para nós: todavia, igreja em Vargem Grande, vocês não aprenderam assim de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? A despir-se do velho homem. Então, ele não está dizendo que você vai ficar se despindo todo dia. Isso acontece uma única vez. Você creu, você se converteu. Então, o velho homem morreu. Você precisa o quê? Viver essa vida da nova criatura. E como? Você precisa aprender. Não, eu não vivo mais o que eu vivia. Aí, eu fico vendo assim, não, porque Deus tem que tocar no coração para isso, Deus tem que tocar no coração para aquilo, Deus tem que tocar no coração para aquilo outro. Gente, olha só, desculpa, tá? Não tem isso aqui não. O que tem aqui é o seguinte, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Então, eu digo, o que é ensinado? Você pega seu filho, leva lá no fogão, pega uma panela, ele nunca cozinhou. Você fala assim, filho, olha só, acende aqui o fogo, pega o óleo ou a manteiga, para os diets, é um pingo de azeite e passa só um negocinho ali, pega o ovo, pá, fica olhando. Viu aqui? Quando ele, se for uma frigideira antiaderente, ele vai escorregar. Quando ele começou a escorregar, você bota a espátula, virou, jogou um pouquinho de sal antes disso, pronto, seu ovo está pronto. O menino não aprendeu a fazer o ovo? Ensinado. Foi ensinado. Não tocou no coração. Vou esperar tocar no coração. Fica aí esperando tocar no coração para ver. Aí, ó, 23. Por que eles foram ensinados a se despir desse velho homem e a serem renovados e a revestir-se do novo? Porque eles foram criados semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. É para isso que nós fomos criados. Aí ele diz, portanto, cada um de vocês deve o quê? Não é sentir no coração abandonar a mentira. Abandone a mentira. Falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Todos somos membros de um mesmo corpo, é o verso 25. Quando vocês ficarem irados, quebra o pau, é o que ele orienta. Não. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Então, ele está dizendo, não é pecado você se irar, você vai se irar. Mas o que é pecado? Você se ira, aquilo vai para o coração. Pô, Ronaldo pisou no meu pé.
Aí eu, todo dia me lembro. Aí a dor começa a ficar mais intensa. Não foi uma pisada só. E aquela dor vai ficando intensa. Aquela dor vai dar lugar a uma amargura. E aí, o Paulo está dizendo, essa amargura vai dar lugar à ação do diabo. É o verso 27, não deem lugar ao diabo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E aí ele muda para um outro aspecto. Aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o contraste. Antes ele tirava de alguém, agora ele trabalha, e ao invés de reter para ele, ele divide. Olha que mudança de mente. O evangelho é isso, é uma mudança de postura total. 29, nenhuma palavra torpe, aquela lá que a gente estava falando, saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui, gente, essa palavra no grego, palavra torpe, é sapros. Corrupta, podre, torpe. Podre, sabe o que é? Eu tinha um gerente sem vergonha mesmo. Então, quando ele queria queimar alguém, ele chegava assim e falava, pô, sabe o Alex? Pô, cara, gente boa, né, cara? Pena que... Sabe? Sabe o fulano? Caramba, muito... Pô, pena que... Mas... Aí tu deixa aquela e sai, solta a bomba e sai. Isso aqui é o que ele está chamando de podre. Porque o objetivo do texto é o enfoque na comunidade. E isso aqui destrói a unidade, porque causa corrupção, corrosão, apodrece a unidade da igreja. Por isso que eu acho que o melhor, e assim, aí tem que ter cuidado, né? Se você pensa alguma coisa, chega na pessoa e fala. Mas assim, é complicado que às vezes você pensa alguma coisa, e aí você vai chegar e falar, você vai criar um problema. Então, você também não tem que sair falando com todo mundo o que você pensa, porque nem sempre o que você pensa é correto, é certo. E daí que vem o verso 3, não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por quê? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, aqui, o entristecer o Espírito Santo é quando você permite que todas essas coisas que Ele está unindo a igreja e você está tentando destruir. É assim que se entristece o Espírito Santo. O pessoal acha, não, porque eu não li hoje, então o Espírito Santo ficou triste. Não, ele fica triste quando ele diz, e aqui mostra o Espírito Santo como pessoa, porque só uma pessoa fica triste. Então a gente enxerga Deus assim como, não, Deus ele se comporta, se mostra para nós como uma pessoa. E o Espírito Santo está dizendo, eu sou uma pessoa. Não é assim, eu sou uma força. Força é mole, você aprende um jeito de canalizar ela, você bota num tubo e pronto, está lá passando a força ali. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira da Trindade, não abaixo de pai, não abaixo de filho, e ninguém está acima dele, ninguém está abaixo dele, eles estão numa harmonia e numa uniformidade que a gente não consegue entender isso. Resumo desses tópicos, deixa a mentira, tem que dominar a ira, não furte, novas palavras, não entristeça o espírito e vença o mal. Qual é o novo caminho? A gente fala a verdade, resolve os caos de ira, trabalha para repartir, falamos palavras úteis e boas e sejamos bondosos e perdoadores. Aí a gente entra no capítulo 5, e ele diz, portanto, diante de tudo isso que vocês ouviram, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Lembram que os deuses daquela época, da mitologia, eram raivosos, eram deuses que mandavam raio por qualquer motivo, deixava de dar comida, deixava de dar plantação, deixava de ajudar a vencer a guerra. Aí Deus diz assim, não, vocês são meus filhos. Que bênção. Deus fala, vocês são meus filhos, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. O que ele fez? Por conta disso, se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma
agradável a Deus. Está fazendo uma alusão ao antigo sacrifício, onde o sacrifício que Deus aceitava, ele recebia como aroma suave. Aí o verso 3 ele diz, fazendo um contraste com o que ele está falando aqui atrás, ainda no capítulo 4, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para santos. O que ele está falando aqui de imoralidade sexual? Ele está falando de porneia. No grego, imoralidade sexual é porneia. Todo e qualquer tipo de atitude que envolva o sexo fora do casamento, sexo pré-marital, com prostituta, atividade homossexual, atividade entre pai e filho e mãe, essa maluquice, e o adultério. Tudo isso está aqui dentro, de uma única palavra, porneia. E para os nossos dias, atividade do sujeito no celular, assistindo vídeos pornôs, tudo está dentro disso aqui. Paulo está dizendo, nem menção deveria ter entre vocês. E aí isso aqui coloca a gente em xeque para os dias atuais. Porque a cultura, quando a gente vai falar, mas e o amor? Aquilo ali é amor. Não, o texto sagrado diz, não, aquilo é pecado, a gente tem que dar o nome correto, é pecado. Pecado é pecado. 1 Tessalonicenses 4, olha só, fala muito sobre isso aqui. Quanto ao mais, 4, verso 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, de novo, como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo, os tessalonicenses. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam, observem a palavra crescer, cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz, Novo Testamento não tem mandamento. Como é que é? Vou repetir. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, você sublinha aí, pega outras versões e vê se o texto continua sendo mandamento. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar, não é sentir no coração, saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aí ele faz um contraste, vocês não são pagãos, vocês são outros, vocês são nova criatura. E como nova criatura, vocês têm dentro de vocês o subsídio para poder conquistar essa vitória de vencer isso. Qual? O Espírito Santo. Mas aí você tem que depender dele. Como? Você tem que aprender a ajoelhar, você tem que aprender a orar, você tem que aprender a gritar a ele, você tem que aprender a ler o texto e tem que amar a ler o texto. Cada vez que você vai lendo, o texto vai limpando. Algumas pessoas, aí eu quero abrir aqui gosto desse parênteses, algumas pessoas vão viver com lutas, irmãos, por longos anos. Mas uma coisa é se você vai lutar contra isso ou se você vai, é assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não vai. Você, quando se batizou, você já morreu. Cristo te deu uma nova vida. Então, você só tem que lutar, é luta mesmo. E não é sentimento de coração nenhum, é luta. Você já sabe, você tem que buscar isso. E aqui ele continua. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha o motivo. Deus dá o Espírito Santo. E aí o verso 4, ele vai dizer, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Sabe aquelas piadas? Tipo a piada do Costinha, quem é da antiga aí entende isso, certo? Então, Paulo está dizendo, essas coisas não devem haver entre vocês. Aí o verso 5, ele diz, porque vocês
podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas. Ele está dizendo isso porque ele está mostrando o risco. Existe uma consequência, irmãos. Viver, ele não está falando do sujeito que passou e está na luta, ele está dizendo dos que vivem na permanência. Naquela época, alguém poderia chegar, tinha o pensamento gnóstico, não, o que você faz na carne não é um problema. Então, se você está com uma prostituta, isso não é problema nenhum, porque a questão é que no espírito você está em Deus. Mas era isso que existia. Na carta que o Ronaldo deu aula aqui de 1 Coríntios, ele falou muito bem sobre isso. E esse não é um pensamento só dos coríntios, é um pensamento do cenário todo, daquela região inteira. Os efésios não estavam livres disso. Então, Paulo está dizendo, se alguém chega aí e bota o canto da sereia e diz, não, cara, olha, você pode fazer isso porque, poxa, você já é salvo para todos sempre. Você já não é salvo. Você pode, então, começar a ir para a casa de prostituição, você pode fazer isso, você pode até roubar, furtar, porque isso não é problema. E aí eu entro numa coisa louca. Entra aí no YouTube, vocês aí, digitem assim, ó, BBC, traficantes evangélicos. BBC, traficantes evangélicos. Eu vi essa semana. É horrível. Quando a gente pensa assim, já ouvi de tudo. Não. E vocês não pensem que isso é uma bobagem, porque não é. Anéis com estrela de Davi, símbolo de estrela de Davi, até as cocaínas vendidas têm a analogia, porque os caras pensam que são chamados de Deus para isso. Isso é falta de... E detalhe, são dizimistas e ofertantes. BBC News, está lá. É uma matéria. Aí vocês vão dizer, poxa, mas Alex, isso não é maluquice? Do ponto de vista bíblico, é lógico que é uma maluquice. É óbvio que é uma maluquice. Só que a maluquice está tão doida que o sujeito diz assim, não, eu posso ser o que eu quiser, cara. Eu posso ser um traficante evangélico. Mas por que a gente está tendo essa aula? Porque assim como não pode ter traficante evangélico, não pode ter evangélico imoral, impuro, ganancioso, fofoqueiro, e por aí vai. Não pode. Mas senão a gente tem que viver questão de leis. Não se trata de lei para ser salvo. Se trata de você entender que você é uma nova criatura. E como uma nova criatura, você tem uma responsabilidade de representar o Cristo nesse mundo. E quando eu falo a questão do traficante evangélico e dos evangélicos malucos que a gente vê por aí, a gente está querendo dizer exatamente que uma pessoa agora não faz mais distinção entre quem serve a Deus e quem não serve. Não tem. Por quê? Porque o cara, não, é que eu faço o que eu quiser. E Paulo está dizendo, não é assim que a gente vive. Mas é sério, vejam essa matéria, aquilo me assustou bastante. E é um motivo de oração para nós. Aí, Paulo, no verso 7, quando diz que ninguém os engane, ele fala também, não participem com ele dessas coisas. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Ao oposto, vocês viviam na treva, vocês são luz, irmãos. Nós somos luz. E aí eu vou ter que pular aqui. Verso 17, não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na aula passada eu falei que era importante a gente lembrar lá do Dionísio, que era uma espécie de um culto ao deus Baco, com muito vinho, com muita orgia, com muita coisa ruim. E aí Paulo está fazendo aqui um paralelo. Olha, enquanto lá vocês viviam dessa forma, vocês precisam... o verso no grego, ele quer dizer deixar indo ser enchido. Não é uma coisa instantânea. Por isso eu falo,
Muita gente luta contra vários pecados e é gente séria, é cristão, é honesto. Ele está lutando, ele está batalhando, e nada a ver com os meninos lá, que não são. Eles não estão lutando, não, estão lutando uma outra guerra que não é isso, não tem nada a ver com isso. Aqui a gente está falando daquele cara, fumava, ou então teve uma vida difícil em outra área, e ele continua lutando, veio da pornografia, veio de vício de cocaína, e ele está ali lutando. Não é sobre esse cara que a gente está falando, não é sobre essa pessoa. E Paulo está dizendo, vocês, ao invés de se embriagarem com vinho que vai levar vocês para a libertinagem, deixem-se encher pelo Espírito. Como que a gente faz isso? Falando, agora ele traz para o ambiente de culto, falando entre si com salmos, hinos, que é o contrário das palavras torpes dali de cima, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, ou seja, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Mas não, quase sempre o cristão só reconhece Deus quando é bom, quando é ruim ele, poxa, aí é o inimigo, vamos arrumar aqui alguma coisa. E às vezes Deus fecha a porta mesmo, Deus fecha a porta. Eu não vou dar o testemunho ainda, não, o meu, porque está mais para testemunho, então ainda, mas depois eu vou explicar para vocês, porque vocês vão entender algumas coisas. 5:18, aqui uma explicação. O tempo presente desse verbo para denotar um padrão coerente de vida que os crentes devem cultivar, não uma experiência única. Essencialmente, Paulo deseja que os que creem não se submetam ao controle do vinho, mas que permitam ao Espírito tomar o controle total de suas vidas. É isso. Agora, e dentro dos lares? Agora a gente arruma uma briga aqui, né? Eu acho que o meu tempo, eu ainda estou aí com uns 5 minutos, que a gente começou 8h30. O contexto dentro dos lares. Verso 21. Esse é o texto que as mulheres detestam. É verdade. Verso 5, 21 diz assim, primeiro tem que guardar esse. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uns aos outros. Lembre-se, de que a gente está lendo? Sobre o que a gente está lendo? A unidade da igreja. A unidade da igreja é onde eu, Alex, me submeto ao Rogerinho. Eu, Alex, me submeto ao meu irmão Argeu. E por aí vai. Só que aí, Paulo agora vai sair desse contexto que ele estava falando de sociedade aqui, como era o comportamento, e agora ele entra dizendo, olha, essas coisas precisam sair de dentro da sua casa. E agora, meu irmão, isso aqui é muito importante. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Você tem que olhar para o seu marido e dizer assim, mas eu estou me sujeitando a você como ao Senhor. Só que isso aí vai trazer algumas implicações. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, ele está explicando para a mulher por que ela vai fazer isso. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres. Sujeição da mulher, uma mulher amar é muito mais fácil. O homem expressar o amor é muito mais difícil. Por uma questão até da forma que fomos criados. Imagina, cara que tem que sair com espada, matando naquela época, e até hoje. O homem tem mais essa dificuldade. Então, Deus pega no pé de cada um. Para a mulher é difícil sujeição, mas para o homem é difícil a questão do amar. Então, Deus está dizendo, o teu ponto fraco, que é o amor, a expressão desse amor, vou pegar no teu pé. O ponto fraco da mulher, sujeição é ruim, vou pegar no seu pé. Agora, isso não tem nada a ver com hierarquia funcional. O que é hierarquia funcional? Aqui na igreja, nós temos o pastor. E nós temos outros pastores auxiliares. Nós sabemos quem é o pastor presidente, que é o pastor Joel. O que torna o pastor Joel diferente da gente? A função. Mas ele é pecador, ele também precisa de perdão, ele também carece de oração, e ele é como todo mundo nesse sentido. Não muda em nada. Mas a função que Deus deu a ele
é de estar conduzindo o rebanho. E aí é espinhoso essa função, mas não torna ele melhor, maior do que ninguém que está aqui. Ninguém, o mais novo convertido, Paulo diz, eu sou o menor dos menores. O homem dentro de casa, função. Vai chegar uma hora que o bicho pegou, tem que ter uma decisão. Você, marido, tem que guiar a casa e dizer, ó, vamos por aqui. E a mulher? Estou até com o pé atrás. A não ser que seja uma bobagem, está explicitamente, é errado, está tudo errado, está fazendo errado. Não, vamos dar uma volta, vamos comprar e não pagar. A mulher não tem que seguir esse marido maluco, porque ela está sujeita a Cristo. A mesma forma, o homem vai amar a mulher, amor, você tem que comprar aquele diamante para mim, que custa a tua vida. Tá bom, eu vou lá, daqui a pouco o cara está lá se matando. Também não é isso, não é esse o tipo de amor. A gente não está falando disso. Aí aqui, observem que eu vou pular, ele vai falar dos maridos que devem amar, e como eu estou sem tempo, eu vou correr algumas coisas, mas porque eu quero que vocês entendam o princípio. Porque quando ele começa a falar aqui no verso 28, da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimento dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, aí Paulo vai puxar lá Gênesis 2:4. O homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, Paulo está dizendo, olha, lá atrás, por que ele chama de mistério? Ele diz assim, ninguém enxergou que lá em Gênesis 2:24, na verdade, era disso que Deus estava apontando, o casamento do último Adão, que é o Cristo, com a sua noiva, a igreja, que Deus deu a ele. E aí, como ele está dentro do ambiente de casa, ele vai entrar no capítulo 6, no verso 1, falando agora aos filhos. Filhos, obedeçam seu pai no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, agora ele sai de dentro do ambiente de casa e vai um pouco para fora. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. E aqui eu não quero entrar na questão da escravatura, a gente não está falando sobre isso agora, a gente vai ter tempo para conversar uma outra hora. Se você tiver dúvida sobre isso, coloca no chat aí e a gente conversa depois. Com sinceridade de coração como a Cristo, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Aí ele se volta agora para os senhores. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. E aí, para fechar, aqui é o verso 9, Paulo agora entra na famosa passagem da batalha espiritual. Aí, eu tomei emprestado aqui, eu não vou ler, mas eu tomei emprestado o que o Craig Blomberg diz no seu livro, que eu achei assim fantástico. Ele diz assim, essa seção conclui o corpo da carta de modo culminante com uma análise sobre os poderes malignos do universo e a vitória do crente sobre eles. Então, eu quero que vocês escutem isso. Quando a gente está lendo essa passagem da batalha espiritual, que a gente entende assim, Paulo está chamando a nossa atenção para uma coisa. Ele disse na carta inteira que Cristo tripudiou sobre o império das trevas, sobre todo o principado e potestade. Ele dominou tudo. Então, se Cristo dominou tudo, opa, o que vai me sobrar? Aí vamos dar uma olhada aqui. Olha o verso 10. Finalmente, encerrando toda essa carta e direcionando os crentes, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. De onde vem a sua força?
Do Senhor. E essa força está no poder de quem? Dele. Não vem de nós. Por isso que ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque a gente quer ganhar uma luta no grito, a gente quer ganhar alguma coisa na pancada, a gente quer que um filho faça alguma coisa berrando, aprisionando. Aí o filho cresce e diz, eu não vou fazer isso aqui. Dinheiro é meu, estou trabalhando, estou indo embora, tchau. Você vai fazer o quê? Retirou todo o teu poder, que você achou que tinha. Porque você não tem poder, nós não temos poder, o poder é dele. E aí o verso 11 ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Oba, então existe, eu sei, eu não sou bobo, você não pode ser bobo. Tem cilada, ele arma um local, ele arma outro para você cair, isso existe. Mas aí Paulo diz, mas a cilada é do diabo. Aí o verso 12, pois a nossa luta não é contra pessoas. Você já viu? Fulano me olhou assim. Aquela, vai ver só. Cara, Paulo está dizendo, não é o fulano. O fulano é igualzinho a você em outrora. Que olhava assim, que pensava assim, que agia assim, que de repente até jogava um pozinho lá na porta do fulano, arriava um negocinho lá. Quantos de nós não vivemos assim? Fomos assim. Talvez você levante. Eu não, eu sou de berço evangélico. Olha, irmãos, eu vim de muitos lugares estranhos e esquisitos, que não convém. Vamos voltar para cá. Contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes. Como? Cingindo com o cinto da verdade. Verdade, viu que ele falou muito sobre mentira lá atrás? Vestindo a couraça da justiça. Roubar é injusto, ajudar é justo. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, um evangelho que traz paz, não confusão e briga. E tendo, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usa o capacete da salvação, ou seja, está sempre com a cabeça lá, eu estou em Deus, minha vida está nele, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe uma coisa, são 5 itens aqui, 4 são de defesa. Então, a gente vive se defendendo e não atacando. O crente não ataca. O crente fala a verdade, mas ele não precisa atacar. Ele não precisa ganhar a batalha, ele não precisa ganhar a disputa. A gente não está para isso. Aí, voltando aqui para o que o Craig fala, que eu achei muito interessante, ele diz aqui, nosso triunfo não vem sem luta, mas Deus nos dá armadura espiritual para resistir. As várias peças de proteção descritas correspondem às típicas partes da armadura de um soldado romano, mas, sem dúvida, parte da imagem foram inspiradas por Isaías. Depois vocês veem aí Isaías 11:5, Isaías 52:7, Isaías 59:17. Não há uma correlação necessária alguma entre a peça específica da armadura e seu equivalente espiritual. Em especial porque muitas vezes Isaías faz com que as partes correspondam de maneiras diferentes das de Paulo. Pelo contrário, é o efeito geral da imagem que importa. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são as armas que derrotarão o diabo. É assim que a igreja derrota, andando na verdade. E ele diz aqui, mas é interessante que cinto, couraça, sandália, escudo e capacete represente todos os elementos defensivos, ao passo que a espada, que é o verso 17, a parte B, representa a única arma ofensiva na armadura do soldado. Aqui ele vai dizer um outro ponto. Outro aspecto intrigante dessa coleção de armas defensivas e ofensivas é que ela não contém nenhum elemento incomum ou exótico, ao contrário dos proponentes da magia e do ocultismo, práticas que eram prevalecentes em Éfeso. Paulo não ordena nenhuma forma sensacionalista,
caracterizada por palavras mágicas, manipuladora ou supersticiosa de batalha espiritual. Em vez disso, ele chama os crentes a simplesmente permanecerem firmes nos fundamentos teológicos e morais da fé, conforme refletidos nas Escrituras. Fortalecendo essa armadura, temos a oração coerente e cheia do Espírito, que está no verso 18. Essa imagem difere de maneira impressionante de certas abordagens populares e de nossa época da batalha espiritual, que são repletas de exorcismo territoriais. Já ouviram isso? O demônio do local A, o demônio do local B. Não, eu tive uma aula, eu tinha que apagar essa aula da minha mente, porque o cara disse que foi no hospital e quando orou, o demônio correu e entrou no tubo da cama. Aí eu... Hã? E aí ele orou, o demônio se escondeu atrás da porta. Gente, é uma maluquice, gente. É sério, eu vivi para ver isso. Eu falei, não é possível. Então ele aqui, o Craig, ele está falando exatamente isso. Autoridade espiritual da confissão positiva, aí você tem que ficar confessando positivamente. Identificação dos apóstolos atuais, está cheio de apóstolo agora, atualmente também, aos quais demônios e crentes precisam, sem ressalva alguma, igualmente se submeter e assim por diante. Então, Paulo termina essa carta com essas orientações para nós, e eu termino essa aula também, e vou trazer apenas aqui o ponto da aplicação. O que Efésios nos ensina? Nos encoraja a viver nesse mundo tenebroso com visão cósmica do senhorio de Jesus. Jesus é Senhor de todas as coisas. A gente tem que sair daqui consciente disso. Jesus é Senhor só do Alex, só da PIB, só do Rio, só do Brasil. Não, é de tudo. Ele manda em tudo. E nós somos o seu corpo, ele é o cabeça. Se eu sou o corpo dele, então você manda? Não, eu submeto, estou submetido a ele. Ao ler Efésios, devemos nos dedicar a viver como filhos da luz em meio a um mundo em trevas. Infelizmente, a maioria não sabe mais se é luz, se é treva, está no pisca-pisca, igual Natal. Somos exortados a desenvolver nosso serviço com vista à edificação do corpo. Não é proeminência, eu não quero crescer, eu quero que o corpo seja edificado. A igreja deve aperfeiçoar os santos. É para isso que essa estrutura existe. Enquanto esses se dedicam no ministério comum a todos. Dessa forma, a igreja vai crescer edificada. E aí a gente terminou Efésios. Semana que vem, com a graça de Deus, se assim Ele permitir, se o som deixar, teremos Filipenses. Irmãos, eu não vou me alongar mais. Você aí, obrigado pela sua paciência de ficar aqui conosco. Essas coisinhas que aconteceram no início faz parte. Mas se você estivesse aqui, a gente ia prosseguir se não desse para chegar até aí. Vocês que vieram aqui, muito obrigado também, tá? Vamos orar por isso e agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós bendizemos, exaltamos e louvamos o teu santo nome. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E obrigado por nos mostrar a persistência. Apesar dos problemas, é a gente não desistir, a gente continuar. Esse negócio aqui, negócio não, essa palavra é feia, né, Senhor? Esse momento é para glorificar o teu nome, é para exaltar o teu nome, é para edificar esse corpo, para fazer com que cada um de nós possamos de verdade saber quem somos nesse mundo, a quem estamos representando, a quem devemos, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa obediência. É a Ti. E obrigado por tudo, Pai. É o que nós te agradecemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.